Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 26. A minha versão é a Ara, tá? Êxodo capítulo 15, 22 a 26. O tema da mensagem dessa noite é: Eu sou o Senhor que te sara. Diz assim a palavra: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali provou. E disse: Se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Como eu falei para vocês, servir ao Senhor é muito bom, mas em meio a tantas dificuldades que passamos, a tantas lutas que passamos, às vezes nos questionamos e perguntamos. Às vezes dificuldades no casamento, às vezes dificuldades financeiras, enfermidades, às vezes num leito do hospital, eu não sei, são tantas. Mas uma coisa é certa: o Senhor nunca nos abandona em nenhuma delas. A gente vê nesse texto que Israel acabara de viver um grande milagre. Eles tinham acabado de passar na travessia do Mar Vermelho. O povo cantou, adorou, celebrou a vitória. Que coisa linda, as águas pararam, o povo passou a seco. Os egípcios depois entraram e morreram todos. Cantaram, adoraram. Mas o engraçado é que 3 dias depois, eles enfrentaram a sede, a decepção. Esta passagem aqui nos ensina que muitas vezes, depois de grandes vitórias, pode vir grandes testes, grandes lutas. Deus apenas não nos conduz aos milagres, mas também nos ensina no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio do deserto. Após essa travessia, Israel chegou às águas de Mara. O povo estava com sede. As águas eram amargas. Diante daquela situação impossível, havia uma solução. Moisés clama ao Senhor, como diz o texto. Ele clama ao Senhor. Eu creio que nessa noite é noite de cura aqui nesse lugar, amém? Eu creio que nessa noite o Senhor vai nos curar. E eu vou até deixar os pedidos de oração para o final, para a gente estar orando por isso. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que, como eu falei no início, quando nós passamos por algumas lutas e dificuldades, mesmo após ter vencido, mesmo após termos sido abençoados de alguma forma, vai sempre haver coisas, sempre haver momentos
sempre haver relacionamentos, sempre vai haver enfermidades, que vai tentar nos colocar para baixo, vai tentar nos paralisar. E eu quero que você nessa noite entenda, que quando você passar por isso, ou se você está passando por isso nesse momento, existe um Deus, que é um Deus que sara, que é um Deus que cura, que é um Deus que faz maravilhas. Essa enfermidade não vai durar para sempre, essa luta não vai durar para sempre. Você pode estar passando por águas amargas agora, mas nessa noite você vai chegar a Eli. Eu creio nisso. Lá existem palmeiras, existem fontes de águas para a sua vida. Creia nisso. Mas nesse texto nós aprendemos algumas coisas. E a primeira delas é que o deserto revela a nossa necessidade de Deus. Parece que quando está tudo bem, a gente dá uma acomodada. Está tudo bem, às vezes a gente nem busca o Senhor, às vezes nem quer ir para a igreja, nem quer buscar ao Senhor. O deserto é isso. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 15, o versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Eu sempre falo para as pessoas, até mesmo lá na empresa, eu falo para as pessoas assim, a gente tem algo dentro de nós engraçado. Não sei se é engraçado, eu acho que é a nossa natureza humana. A gente costuma esquecer muito fácil o que Deus já fez por nós. A gente esquece muito fácil o que as pessoas já fizeram por a gente. A gente esquece muito fácil alguém que pegou na tua mão, caminhou você, te levou, fez isso, correu para lá, correu para cá, e aí a pessoa está te servindo, mas aí quando ela não te serve mais, ela acaba ficando para trás. Foi isso que aconteceu aqui. Passaram-se apenas 3 dias. 3 dias, irmãos. Que Deus parou o mar. Eu quando entro num texto, eu gosto de imaginar, eu gosto como se eu entrasse lá. Vocês já imaginaram um paredão de água parado? E o povo de Deus passando a seco. A Bíblia diz que eles passaram a seco. Que coisa linda, irmãos. Acabaram de sair de um milagre. Mas 3 dias depois eles entram numa prova. Um paredão de água parada 3 dias atrás, agora falta água para eles beberem. Falta água para eles beberem. E qual foi a reação do povo diante desta dificuldade? Qual é a sua reação diante da dificuldade? Qual é a sua reação? Eles aqui, a Bíblia diz que eles murmuravam contra Moisés. Murmuravam. Esse Deus que parou as águas está deixando a gente sem água. Que negócio estranho é esse? A palavra hebraica para deserto é midbar. Significa deserto, como eu já falei. Mas a raiz, a ideia dessa palavra nesse texto original é de falar, se comunicar. Ou seja, fala com Deus, se comunica com Ele. Essa a ideia do texto é essa. Quando eles chegaram naquela cidade de Mara,
Eles não encontraram água, e as que encontraram, inclusive, tinha água, mas só que a água era amarga. Não puderam beber dessa água. Como eu falei aqui para vocês, a gente tem muito isso, a gente esquece muito fácil as pessoas que nos carregaram, o que Deus fez por a gente. Eu lembro do meu pai na fé, pastor Odaí Martins, até hoje ainda está ministrando a palavra lá em São Paulo, nos falamos de vez em quando. E eu lembro que a primeira vez que ele veio na minha casa, que minha esposa foi na igreja e ficou toda alegrinha, e eu cortei, né? Eu não deixei mais ela aí durante 3 meses. Eu sou uma pessoa muito boa. Durante 3 meses eu não deixei mais ela aí. Ela voltou toda alegre. Eu falei, ixi, fizeram uma lavagem cerebral nela. Vai mais não. O quê? Eu sou católico apostólico romano. E aí ele foi visitar, e estava eu e meu cunhado. E eu lembro até hoje, ele era meio carequinha. Eu acho que Deus está deixando eu meio careca também por causa disso. Porque eu lembro ele subir na escada assim, meio carequinha. E eu falava, ixi, lá vem esse careca encher minha paciência. E aí ele chega, começa a ministrar a palavra e pregar e tal. Aí teve um momento que ele falou assim, lá na sede, eu me converti na Assembleia de Deus do Bom Retiro, pastor Jabes de Alencar. E era numa congregação, pastor Odaí, que cuidava dessa congregação. Ele falou, lá na sede teve uma irmã que recebeu dentes de ouro. Pô, incrédulo isso aí, irmão. Irmãos, eu falei para ele assim, ó, eu não quero saber quem recebeu dente de ouro não, meu amigo. Eu não quero dente de ouro não, eu só quero, falei desse jeito para ele, cara xarope, eu. Ele falou, não, só estou te falando como Deus é bom e poderoso. Eu falei, não, mas eu não quero nada disso não interessa isso aí não. E eu lembro que mesmo assim ele pregou a palavra, e ele saiu da minha casa, não alcançou êxito naquele momento. E eu e o meu cunhado, quando ele saiu, falou, pastor, vem falar aqui de dente de ouro, eu quero lá saber de dente de ouro. Eu não sabia nem, eu não conhecia nem um leite, imagina a feijoada espiritual. Mas com o tempo o Senhor me levou àquele lugar, e foi lá que eu me converti. Eu já contei essa história, eu não vou repetir ela aqui. Mas às vezes na nossa vida é assim, a gente esquece o que as pessoas fizeram por a gente. Valorize isso, irmãos. Às vezes aquela pessoa que te serviu, que te ajudou, ela hoje está diferente, ela mudou, mas isso não importa, importa o que ela fez. Quando o povo de Deus chega, o povo de Israel chega ali em Mara, e aquela água amarga, o significado dessa palavra Mara é amargura. O povo já estava amargurado. Essa mesma palavra aparece na história de Noemi, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Noemi pede para o pessoal, não me chamem de Noemi, me chame de amargura, porque a minha vida é uma amargura. Me chama de Mara. Mas é assim que muitas vezes nos sentimos, amargurados, sem direção, doentes, enfermidades físicas realmente, enfermidades na alma, enfermidades no relacionamento. Tem pessoas que saíram do Egito, mas ainda carregam a amargura dentro delas. Elas não conseguem esquecer o passado, elas não conseguem esquecer o que o pai, a mãe às vezes, ou às vezes alguém, uma palavra que foi dita, às vezes uma palavra que foi falada, às vezes sofreram realmente. Mas o Senhor diz nesse texto de hoje, eu sou o Deus que te sara. E se Ele disse, Ele faz.
que é lindo é que Deus, Ele não somente tira o homem da escravidão, Ele também tira a escravidão do coração do homem. Às vezes a escravidão está aqui, às vezes a dor ainda está aqui, a amargura está no coração. E aí passa-se dias, passa-se horas, passa-se meses, passam-se anos. Você fala, não, mas quando eu era criança, eu queria bala e o meu tio Paulo não me deu. Às vezes uma coisa tão simples, mas na tua mente, no teu, sabe, lá dentro da tua mente, você não consegue esquecer isso. Mas o Senhor diz para você nessa noite, eu sou o Deus que te sara. Porque, como eu falei, Ele não transforma somente o nosso corpo físico, mas Ele transforma a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Ele conhece a escuridão. Eu lembro que o Felipe foi pregar uma vez lá em Ribeirão Verde, e ele falou de um quartinho escuro, num quarto com poeira, alguma coisa assim. E às vezes a gente não quer retirar essa poeira, a gente não quer retirar, a gente não quer mexer. Às vezes você está aqui nessa noite, mas você dentro de você, você sabe que tem algo que não está legal. Tem algo que precisa ser transformado. E vai ser nessa noite, em nome de Jesus. Então Deus, muitas vezes nos leva ao deserto para revelar para nós que nós precisamos dEle, a necessidade que temos dEle. Por favor, não olhem celular agora. Não olhem. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite é que Deus transforma o amargo em doce. O amargo em doce. Olha o que diz o versículo 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque elas eram amargas, por isso chamavam de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali o povo provou. Veja que a solução aqui é clara. Quando eles chegam àquele lugar, as águas eles não podiam beber. O povo estava murmurando, mas Moisés fez o quê? Clamou Moisés ao Senhor. A solução é essa, não tem outra solução. Não adianta você brigar com o marido. Uma coisa você já está debatendo com ele há anos. A solução é fechar a porta do seu quarto sem ele ouvir. Não é para orar para ele ouvir, não. Oh Deus, transforma esse desgraçado. Muda a vida desse infeliz. Não, não é isso não. É orar a Deus. Eu quero meu marido junto comigo, sentadinho na cadeira da igreja, do meu lado, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O meu marido vai ser transformado, porque eu creio no poder do Senhor sobre a vida dele. Reclamar, essa palavra no hebraico, clamar, significa pedir por socorro. Aliás, não é pedir, é gritar por socorro. Então, traduzindo para você, Moisés gritou por socorro. Ele pediu a intervenção divina. Antes do milagre, houve a oração. Você precisa viver isso.
Fiquei feliz na terça-feira, viemos aqui para a oração. Eu acho que tinha, Fernando, tinha umas 150 a 200 pessoas, não tinha? Eita Deus de poder. Glórias ao Senhor. Mas nós precisamos orar, nós precisamos entrar nesse conceito junto, nós precisamos caminhar nisso juntos. Sem oração você não vai resolver os seus problemas. Para com esse negócio, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, meu irmão, ora você. Abre a sua boca, clama ao Senhor, grita por socorro para Ele. A gente quer resolver os problemas às vezes sozinhos, ou pedindo ajuda. Ora você, coloca o joelho no chão você. Deus vai te ouvir. A oração, ela é o caminho para experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Creia nisso. Viva isso. Moisés nem ficou perdendo tempo, irmão. Ele não ficou discutindo com ninguém, ele só, a palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor, ele buscou a Deus. O povo estava murmurando, reclamando, e aí Moisés, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor pelo povo. O povo encontrou aquilo que parecia impossível, mas através da oração foi a solução. As águas eram impróprias para beber. Moisés clamou ao Senhor e Deus realizou o milagre. Deus cura quando o homem reconhece a sua dependência a Ele, quando o homem clama ao Senhor. Mas olha só aqui o versículo 25. Novamente eu vou ler o 25 para vocês. Diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Isso me chamou a atenção. Lançou a Moisés sobre as águas, e as águas se tornaram doces. O Senhor mostra para Moisés uma árvore. Moisés vai lá, pega essa árvore, joga na água, e a água se torna doce. Madeira. Ao lançar essa árvore nas águas, elas se tornaram doces. Alguns estudiosos usam uma figura dessa árvore como a figura da cruz. E eu gosto dessa ilustração, eu gosto disso. Da mesma forma que a cruz de Cristo transforma a tristeza em esperança, a condenação em salvação, a amargura em alegria, a doença em testemunho. Cristo é a solução para todas as coisas. Quando nós entendemos isso, quando nós vivemos através disso, as coisas vão caminhar. Ah, mas então eu vou em Cristo? Antes, eu já fiz vários apelos assim, viu? Já fiz vários apelos assim. Falava assim: entrega a sua vida para o Senhor. Sua vida vai mudar completamente em tudo. Você não vai ter mais dificuldades. Vai mudar dificuldades. Vai continuar tendo. O que eu posso falar é: Deus vai mudar completamente a sua vida. Você vai ter dificuldades, mas não estará sozinho, sozinha. Porque é isso. Quando nós cremos que o Deus, Ele resolve os nossos problemas, e nós caminhamos juntamente com Ele, mesmo em meio às dificuldades, como você vai agir no meio delas? Essa é a diferença. A terceira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus não apenas cura doenças, como eu falei, Ele restaura vidas. Não adianta Ele só curar a tua vida de uma enfermidade e você continuar com os mesmos problemas que você fazia.
Ora, se você tem problema no pulmão porque você fumava, aí Deus te cura, aí você está curado e vai voltar a fumar? Não tem lógica isso. Não tem lógica. Eu não esqueço. O Fabiano, você lembra, né, Kelly? Da Carla. Um ano antes, ele morreu já. Rapaz novo, tinha o quê? Uns 30 anos? Nem isso, né? Uns 28, sei lá. Um ano antes dele morrer, o médico, foi nem Deus, foi o médico, falou para ele: ei, se você não parar de beber, eu não te dou 1 ano de vida. Quer um aviso? E ele era assim, ele ia para a igreja, aí ficava ali junto com a gente, ajudando e tal. Daqui a pouco ele dava uma saidinha, e aí bebia. Depois fiquei sabendo que eu nem sabia que ele usava drogas. E ficava nessa gangorra. Uma hora ele estava na igreja, tudo legal. Daqui a pouco ele saía, ia lá beber, usava droga, fazia tudo que tinha que fazer. Daqui a pouco ele vinha novamente. Mas ele foi avisado 1 ano antes. Mas eu não esqueço quando eu fui visitar ele, que ele se internou 1 ano depois. E eu fui visitar e ele estava bem. Ele estava bem. Ele falou: pastor, eu quero sair daqui, porque eu quero criar meu filho, Felipe. Eu quero criar meu filho, eu quero cuidar dele. Eu não esqueço nunca isso aí. Na hora eu não falei para ele, mas ele já tinha falado isso várias vezes antes. Várias vezes. E quando eu visitei ele, 3 dias depois, ele entrou na UTI. E eu acho que 2, 3 dias depois da UTI, ele morreu. O seu pâncreas, eu acho que foi o pâncreas, não resistiu. E eu lembro que um dia antes ele morrer, eu fui lá na UTI. E eu senti claramente que Deus ia levar ele. E eu falei para a esposa, eu falei: olha, aliás, eu não falei para a esposa, eu falei para minha esposa. Eu falei: olha, orei, repreendi o espírito de morte, mas eu senti que Deus vai levar. Então, oportunidade ele teve, porque não adianta só curar. Ele foi curado, ele tinha sido libertado da bebida, da droga. Ele tinha sido libertado, mas ele voltou para o Egito. Tem muita gente que experimenta o bom de Deus, a presença do Senhor, mas não se contenta, quer voltar para o Egito, quer voltar para a vida que o Egito oferecia para ela. Não vai dar certo. Mas veja aqui que Deus, ele não apenas cura doenças, mas ele restaura vidas. No versículo 26 diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, presta atenção, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Esse texto é muito forte, porque Deus, ele fala aqui, ó, eu não somente eu dou a cura. Na verdade ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara, ou seja, eu sou a cura. Eu sou a cura. Me escuta, anda no meu caminho, para de ser aquele crente marionete, aquele crente onda do mar. Uma hora se sintoniza está aqui, outra hora ele está lá, outra hora ele está aqui, outra hora ele está lá. Procura manter uma vida diante do Senhor com constância. Procura andar com o Senhor com constância. A cura faz parte da identidade sua, da identidade de Deus para você. Ele cura.
A gente sabe disso. Mas eu quero que o Senhor nessa noite não cure somente a tua enfermidade, mas Ele cure também a tua alma. Ele vai curar o corpo enfermo, sim, Ele vai curar a alma ferida, se você deixar. Ele quer um coração quebrantado, Ele quer que você tenha vida espiritual. Quando Deus toca alguém, a restauração precisa ser completa. Precisa ser completa. O mesmo Deus que curou das águas de Mara, continua curando hoje, continua fazendo milagres hoje, continua fazendo maravilhas hoje. Ele continua, é o mesmo. Ele continua transformando. Ele continua transformando a tristeza, como eu falei agora há pouco, em alegria. Ele continua. Mas eu quero que você nessa noite saia daqui com uma certeza: Ele é o Deus que te sara, mas você precisa andar nos seus caminhos. Você precisa entender isso. Talvez você hoje esteja vivendo uma mara na tua vida. Está difícil, está estranho. É o Senhor que tem se sustentado, mas você dentro de si, você está assim: meu Deus, essa situação está amarga, está difícil. Parece que não tem solução, parece que não tem jeito. Mas o Senhor apresenta para você uma mensagem nessa noite: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te transforma. Eu quero mudar a sua vida, não somente no corpo físico, mas também te dar uma vida espiritual, que talvez você está até bem fisicamente, mas o dia a dia, a correria, a internet, ninguém está vendo. Aqui eu posso fazer que ninguém está vendo nada. Não é isso que o Senhor quer para você. O que o Senhor quer para você é transformar a tua vida. Ele te cura, Ele te sara, sim, mas Ele quer que você tenha uma vida de constância na presença dEle. Aí sim você vai sair de Mara e vai para Eli. Olha o que diz o versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. É isso. É isso. Quando você entende o propósito de Deus, mesmo estando em Mara, mesmo estando em dificuldades, mesmo estando em amargura, quando você realmente entende os estatutos, a sua lei, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, o Senhor te tira daquele lugar e te leva a um lugar de excelência. 12 fontes de águas. Dava para escolher. 70 palmeiras, não é palmeiras de atual não, porque não está com nada, né? Olha lá, o palmeirense já riu lá, né? Porque ele sabe que está com tudo. Havia abundância. Israel chegou a Elim. Elim significa árvores fortes. Eu falei sobre raízes profundas semana passada. Ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras. Números, eram números, sim, mas era a provisão de Deus com abundância. Com abundância. Preste atenção numa coisa nessa noite.
Mara não é o destino final. Mara não é o final. Eli está logo ali. Creia nisso, tome posse disso na sua vida. Essa enfermidade não vai ficar a vida inteira com você, porque um Deus que te sara, o Deus que te cura, Ele vai te curar nessa noite. Creia nisso. É o mesmo Deus, não mudou nada. Deus não mudou. Ele continua fazendo. Já tivemos vários milagres na minha vida, já contei alguns para vocês aqui. Acabamos de ter um milagre lá com o Júnior. Mas eu quero que você entenda uma coisa: que mesmo no deserto, na amargura, quando você clama ao Senhor, Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai fazer isso. Talvez você esteja vivendo assim, Mara, situações amargas, difíceis, aparentemente sem solução, mas o Senhor apresenta para você nessa noite uma mensagem com o mesmo nome dele: Jeová Rafa, o Deus que te sara. Deus que te sara. João capítulo 11, versículo 39. João 11, versículo 39. Diz assim: ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mara. Respondeu-lhe Jesus: eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida hoje? Sabe por que Jesus questiona ela? Jesus já tinha falado uma vez. Jesus já tinha falado 2 vezes. E mesmo assim, ela não estava crendo. Às vezes a gente fala que Deus é o Deus que sara, que cura, que transforma, mas a gente não toma posse disso. A gente se torna aquele crente assim: vai curar, sei, sim. Mas eu tô com câncer. Será? Não tem jeito, não tem solução. Às vezes, na verdade, irmãos, nós nos sentamos. Vou sentar aqui não, vai que quebra. Nós nos sentamos na arquibancada. Aí, arquibancada. E nós ficamos observando o inimigo destruir a nossa casa, destruir a nossa família. E nós ficamos sentadinhos aí, observando. E nós transformamos o problema tão grande, que a gente olha e fala assim: não tem solução para isso aqui. Eu estou dizendo assim: não existe Deus para isso. Quando você fala que seu marido não tem jeito, você está dizendo: não tem Deus que transforme ele. Quando você fala que não tem cura, você está dizendo: não tem Deus que cura. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque a nossa vida, o nosso cotidiano é isso. Mas o Senhor quer que você entenda nessa noite que para Ele não há impossível. Não tem. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa. Não importa se os médicos falaram que não tem jeito. Não importa se o vizinho ou alguém está dizendo que você não tem solução para o teu problema. Não importa se no banco está tudo vermelho. Não importa se está chegando carta de cobrança.
Não se sente na arquibancada observando. O teu Deus, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. A equipe de louvor pode vir, porque Ele é Deus. Então esse Espírito que está movendo nesse lugar, nesse instante, não seja como Marta, não fique duvidando. As pessoas falam de Pedro, mas Pedro, ele afundou porque ele teve medo, mas ele teve coragem primeiro. Quem foi do barco que falou, Senhor, eu quero ir contigo sobre as águas? Quem foi que falou? Quem foi? Os outros ficaram com o quê? Medo. Medo. E Pedro vai lá, começa a andar sobre as águas. O sobrenatural é isso, é você viver, é você tomar posse, é você ver aquele braço que não está conseguindo mexer, é você conseguir levantar. Você já está vendo, você está levantando o braço. É aquela dor que não passa nos seus ossos. Você fala, não vai dar. Eu já estou mexendo, eu estou vendo já. Eu não estou conseguindo andar, mas peraí, eu estou vendo, olha, eu subindo a escada da igreja, eu estou vendo. O médico dos médicos nunca perdeu uma causa, nunca perdeu uma causa. O seu poder não diminuiu, a sua misericórdia não acabou, Ele continua o mesmo. Hoje Ele quer colocar a sua vida diante dEle. Toda enfermidade física, emocional, espiritual, eu não sei o que é. Parece que a gente está meio estacionado. Nem glória nós estamos conseguindo dar mais. Nem isso mais. Você precisa viver isso na sua vida. Você precisa crer no Deus que você serve. Você precisa saber que o Deus é o Deus que sara todas as enfermidades. Ele pode. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Jesus, eu quero declarar teu nome.